Hoje a gente vai falar sobre riscos em instalações e serviços em eletricidade. Se a gente for pela norma, seja em R10 ou essa norma nova que saiu agora em 2020, ela prescreve alguns riscos, né? Alguns riscos elétricos. Então, o choque, o arco elétrico, riscos com incêndio e explosão, o choque eletrostático, o campo eletromagnético, fala aqui dentro de choque sobre tensão de passo, sobre verificação da continuidade elétrica e aí as barreiras de isolamento. Então, a gente vai falar sobre algumas desses riscos aí. Essa foto aqui é para mostrar, né, que dentre os riscos aqui, né, a avaliação de riscos, qual seria o risco com menor potencial, né? O risco elétrico, o risco de afogamento ou de uma doença. Muito bem, então vamos primeiro falar sobre os campos eletromagnéticos, que a gente não dá muita audiência para eles, mas tem vários estudos relatando o impacto de um campo eletromagnético. Bom, no nosso dia a dia, aonde a gente pode encontrar, seja num simples fio de um equipamento, né? Então, se eu tenho corrente passando num condutor, eu tenho um campo magnético é gerado. Seja nos equipamentos, então, por exemplo, um transformador de média e alta tensão, né? Ele também tem um campo magnético sendo gerado. E as linhas de transmissão, que devido à elevada, né, tensão, esse campo eletromagnético também ele é bem elevado, podendo chegar aí no solo. Bom, esse é um estudo da Petrobras que fala sobre a incidência de campo magnético medido em microtesla de algumas linhas de transmissão, então de Carajás, de Corumbá, de Furnas, falando em torno de 60, 70 microteslas, tá? E aqui, quanto que um equipamento, um eletrodoméstico, emite, qual é o campo magnético emitido por um equipamento. Então, por exemplo, uma lava-louça emite aí 134, muito mais do que uma linha de transmissão. Qual é a regulamentação, né? Seja pela OMS, ou seja pela ANEEL, aceitável para um público em geral, pessoas que passam por ali, então em torno de 200 microtesla, então a lava-louça, apesar de ser elevado, está dentro da regulamentação. E o que seria a população ocupacional? São aquelas linhas construídas ao lado das residências, ou são aquelas cidades que são construídas do lado das usinas, que geralmente é para abrigar os funcionários das usinas, e aí a norma fala de 1000 microtesla, tá? De campo magnético, de aceitação de incidência. Aqui a gente tem um modelinho das torres para 3 diferentes tensões, então 138 kV, 230 a gente já vê que precisa ficar mais espaçado as fases, né? Então aqui a gente tem as distâncias, a gente vê uma distância entre as fases maior, para não ter essa interação do campo magnético. E aqui 500, né? Onde a distância fica maior ainda. Muito bem. Além disso, eu tenho distância em metros, então a pessoa vai se distanciando da fonte. No máximo, aí vamos por 40 metros
das linhas de transmissão. Óbvio que essa incidência aqui está em Gauss, ela vai diminuindo, né? Para todas as tensões, só que a gente pode ver que quanto maior a linha de transmissão, maior essa incidência também. Um dos impactos que a NR10 prevê, fala lá no item 10.2.9.3, que ela fala que é vedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalações elétricas ou em suas proximidades. Então, por exemplo, brinco, gargantilha. Por quê? Relembrando de conversão. Então, quando um objeto condutor metálico está imerso num campo magnético, correntes e tensões são induzidas. E isso pode levar a um aumento da temperatura e pode gerar queimaduras no corpo. Então, por isso aí de evitar. Os estudos também têm aí artigos científicos falando sobre a incidência desses campos magnéticos vindos das linhas de transmissão, e tem estudos falando sobre esse impacto nos marca-passos. Então, nessas pessoas que são portadoras aí de marca-passo, qual que é a relação? Tem estudos falando nessa linha. Tem já aqui a organização de radiação falando sobre alguns efeitos que já foram constatados, como sensações visuais, fibrilações, sistema nervoso mais agitado, e isso conforme aí o distanciamento. Tem estudos indicando câncer, triglicérides, uma fibrilação, e aí, conforme a pessoa vai distanciando, isso vai diminuindo, esse impacto vai diminuindo. Aqui a gente tem um exemplo onde esse campo eletromagnético pode ser importante. Então, aqui é um projeto do AC Camargo, do Hospital AC Camargo, um hospital que está pronto, né? E a gente tem aqui, ó, uma nova subestação que foi feita, né? Então, a existente foi desativada, construiu-se uma nova subestação, um centro de geração de energia, aí, geradores, e aí colocou-se aqui transformadores, né? Essa nova geração de energia precisou de transformadores de 5 megavolt-ampere, que seria para o hospital, para a carga do hospital inteiro, né? Então, seriam transformadores mais ou menos desse tamanho, aqui que a gente pode ver. Só que, como é uma obra existente, né, um hospital já estava construído, precisou se construir num local que tinha, e por um acaso era perto de salas de ressonância magnética. Tinha 2 salas de ressonância ao lado desses transformadores, que são potenciais fontes de campo eletromagnético. E aí precisou fazer um laudo, então a obra parou, né, porque precisou fazer um laudo da emissão do campo eletromagnético desses transformadores nas salas. As salas, normalmente, elas já são vedadas, tá? Com chapa de alumínio, então aqui é o modelo de uma sala de ressonância, elas são blindadas, elas têm uma tolerância aí de 2,5 microtesla, essa é a densidade aceitável para uma sala de ressonância, e aí foi preciso fazer um laudo da emissão desse campo nessa sala para poder continuar a construção. Aqui é um outro exemplo bem forte, que a gente às vezes até desconhece. Aqui é uma linha de trem, tá? Essas linhas lá no Rio, que são eletrificadas, então elas têm uma energia correndo no trilho, e aqui embaixo, enterrado, tem uma tubulação de gás da Petrobras, então esse é um laudo deles. E aí eles observaram uma fuga de corrente pelo dormente até aqui,
terra, e essa fuga de corrente chegando nessa tubulação e fazendo furos na tubulação. Então, corroendo aí o duto, essa tubulação de gás. Aqui também, ó, esse parafuso aqui que fica no dormente, sendo totalmente corroído por essa corrente. Então, esse aquecimento aí, levando essa corrosão. Aqui é uma linha CC, que tem entre Foz e Ibiúna. Essa linha, ela tá aqui, ó. E uma linha aérea, uma linha de transmissão aérea, e enterrado, passando uma tubulação de gás da Gasbol, também um lado da Petrobras. E aí eles fizeram uma medida nessa tubulação, que a corrente está chegando em torno de 2.300 amperes. A corrente induzida nessa tubulação. Então, se eu tenho um campo magnético sendo gerado por essa linha, seja CC, seja C, e ela encontra um condutor, no caso é a tubulação de gás enterrada, vai ter uma indução de corrente, em torno de 2.300, esse laudo aí da Petrobras. Aqui uma outra furação. Nesse laudo ela fala sobre acoplamento indutivo, ela fala sobre capacitivo, então tem umas linhas que elas têm um pedaço que são aéreo, né? Seja para colocar uma válvula. Então, um acoplamento capacitivo e a própria resistiva aí, de um curto-circuito indo para a terra. Então, usando toda aqui a descida, né? Uma das ideias para se proteger aí a tubulação, esses dutos enterrados, dessas possíveis correntes, né? É uma técnica que chama proteção catódica. Então, a tubulação, ela recebe uma proteção, essa proteção, ela é tipo um piche, né? Ela vai proteger a tubulação, seja contra a corrosão ou contra essas fugas de corrente. Aqui é um outro laudo de Furnas, lá de Poços de Caldas, mostrando as medidas de campo magnético da subestação. Então, a subestação lá, ela tem público, então ela tem sala de chefia, sala dos técnicos, sala de administração, sala de setor pessoal, e aqui as medidas referentes aí. Então, esse é um laudo que tem que ser feito de tempos em tempos para evitar tanto insalubridade desses funcionários, né? No caso, eles já são, mas um percentual maior, tanto por segurança das pessoas, né?